meditar na Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, durante as últimas semanas, conversando sobre o tema o sopro da vida, olhando para aquilo que o Espírito Santo, que o agir do Espírito Santo faz na nossa vida, um período da igreja, um período onde na igreja nós lembramos do Pentecostes, daquilo que aconteceu, quando de fato se cumpriu a promessa de Jesus, de que Ele estaria presente, que o Espírito Santo viria. E falando sobre o sopro da vida, durante as semanas tratamos de diversos temas, nessa ideia de dizer, esse sopro de Deus, esse sopro da vida que vem até nós, Ele se manifesta e Ele faz muitas coisas, e nos dias de hoje nós vamos falar sobre o sopro da vida que renova. O sopro da vida que renova. E para a gente refletir, para a gente pensar, eu quero ler um texto bíblico. Vou comentar alguns durante a pregação, mas como ponto de partida, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto vai nos falar então de que na nossa vida existe um processo interno, de que o agir de Deus na nossa vida, o agir de Deus em nós, Ele vai nos renovando do desgaste. Ele vai nos renovando nessa dimensão daquilo que é eterno, nessa dimensão de que, nessa forma que nós vivemos, existe uma renovação que Deus faz na nossa vida. E para a gente pensar um pouco sobre esse tema, o Espírito renova, eu gostaria de convidar você a refletir um pouco sobre essa ideia, sobre essa palavra, renovar, renovação. Quais são as primeiras coisas que na nossa lógica vem à cabeça, ou que vem à tua cabeça quando pensa em renovar? Eu vou dizer as que eu lembrei, claro que nem todo mundo vai lembrar as mesmas que eu, mas a primeira coisa que eu lembrei sobre renovar foi renovar a carteira de motorista. E muitas vezes, quando está chegando lá pertinho do prazo, a gente diz, puxa, eu tenho que renovar minha carteira de motorista, porque se passar de tal dia, a minha carteira não vale mais. Ela não tem mais utilidade. Já aconteceu de um ano, fui renovar, aí peguei aquele documento para andar, porque foi no prazo limite mesmo assim, de quando fui renovar a carteira, de dizer, se passar daquele dia sem esse documento, nem pode andar. Porque a carteira um dia foi feita, um dia ela foi nova, mas ela tinha um prazo de validade. Se ela não fosse renovada, ela perdia o seu valor ou o desgaste terminava com ela. Uma outra coisa que eu lembrei é renovar a pintura. A gente usa esse termo, poxa, tem que dar uma renovada na pintura dessa casa. Tem que renovar a pintura aqui da escola, tem que renovar a pintura da igreja. Vamos renovar a pintura, quer dizer, aquela pintura que um dia foi nova, que um dia teve um brilho, que um dia teve uma beleza, ela teve um desgaste, que chegou a um ponto que, se não fosse renovada, ela ia cada vez ficar pior, ia deteriorando, desgastando. E uma outra coisa que eu lembrei é aquela frase, renovar o guarda-roupa. Às vezes tem gente que gosta daquela roupa velha, né? E vai passando o tempo, aí quando aparece o terceiro furo na calça, alguém diz, está na hora de renovar o guarda-roupa. Mas também tem aquelas pessoas que um mês depois já diz, tem que dar uma renovada no meu guarda-roupa, que está tudo velho, que não tem o que usar. A pessoa tem 40 peças de pneu lá e diz, não tem o que usar, tem que renovar o meu guarda-roupa. Mas a ideia, o que é aquela roupa que um dia a gente comprou, que um dia a gente gostou, que um dia era novinha, com o tempo, lavando, usando, ela desgastou. A nossa vida, então, a gente, em várias ocasiões, em várias circunstâncias, a gente usa a palavra, tem que dar uma renovada. E na vida de fé não é diferente, a Bíblia fala diversos textos sobre esse processo de que também o renovar é algo que Deus faz na nossa vida. É interessante como o termo bíblico para renovar é um termo grego chamado,
eu não vou ficar falando muito do grego aqui, mas só para a gente entender um pouco. Anaraino. O que quer dizer esse termo? O sentido de renovar aqui é fazer algo se tornar novo. É fazer com que alguma coisa se torne nova. Então, quando a Bíblia está falando em renovar, ela vai dizer, vamos pegar essa coisa, vamos pegar isso aqui e fazer com que isso aqui fique novo. Ou causar uma mudança a um estado anterior, a um estado interior imperceptível. Uma mudança que renovou, mesmo que a gente não está enxergando, mesmo que a gente não está vendo, algo mudou por dentro. Algo mudou por dentro. E se a gente olhar esse texto que eu li, é quando o apóstolo Paulo está falando exatamente nessa dinâmica. Ele diz, a gente olha, quem olha para nós percebe que nós estamos nos desgastando. Mas interiormente nós estamos sendo renovados. E agora eu quero que a gente pense um pouco da nossa vida sobre essa dinâmica, então. Renovar significa trazer para o novo aquilo que desgastou. Fazer com que seja novo de novo aquilo que com o tempo foi perdendo a beleza do novo. Aquilo que com o tempo foi desgastando, aquilo que com o tempo foi deteriorando e precisou ser renovado. Agora a gente traz isso para a nossa vida, a gente logo percebe. Muitas vezes a gente diz, poxa, aquela pessoa deu uma renovada. O que a gente está dizendo com isso? A pessoa começou a se cuidar mais, ela começou a cuidar mais da sua saúde, ela começou a cuidar mais da sua alimentação, ela prestou mais atenção no processo que estava acontecendo na vida dela, no desgaste, em como estava deteriorando às vezes a sua saúde, a sua aparência. A pessoa dá uma renovada significa, ela de novo, ela se colocou numa posição, teve uma ação na vida dela que fez com que ela desse um brilho novo nela. A pessoa estava se desgastando e aconteceu isso. Mas a gente olha os relacionamentos. Quantos relacionamentos não se sustentam mais com o que aconteceu lá atrás? E a gente vê que o relacionamento precisa dar uma renovada. Está desgastado. Um dia foi bonito, um dia foi animador, um dia tinha um brilho. Mas com o tempo foi perdendo, com o tempo foi desgastando. A repetição e o tempo desgastou, então, às vezes precisa dar uma renovada nesse relacionamento. Relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento na empresa. Poxa, tinha um brilho da novidade. O brilho de estar aqui, mas com o tempo a gente olha e diz, poxa, tem que renovar a minha postura, tem que renovar a minha profissão, tem que alguma coisa acontecer, porque a gente nota, o brilho inicial se perdeu e desgastou. E a gente percebe que não está bem. Aí, a gente vem para essa ideia então de renovar a fé. É assim também na vida de fé. Aquilo que um dia foi um brilho, nossa experiência de oração, tudo novo, um novo ânimo de ler a Bíblia, um novo ânimo de ir à igreja, um novo ânimo de perceber Deus em tudo, um novo ânimo de agradecer, um novo ânimo de ver que parece que as coisas estão alinhadas, que os nossos filhos estão entendendo que a gente está vivendo um momento com Deus, que a gente está sentindo que está vivendo um bom momento com Deus. A gente vai se animando para aquela novidade da fé, só que com o tempo desgasta. Com o tempo vai perdendo o brilho. Daqui a pouco já se torna relativo, daqui a pouco já se torna frio, daqui a pouco até um programa de TV já se torna mais atraente. Daqui a pouco a nossa prioridade, a nossa agenda tem 20 coisas à frente, e a fé vai ficando lá para o fim. Onde é que está aquele brilho? Onde é que está aquela coisa? Se perdeu, em algum momento se perdeu. Nas nossas emoções, quantas vezes a gente se renova, se anima, se alegra, aquela tristeza vai embora. Mas com o tempo parece que vem o desgaste de novo. Aquele vazio que a gente não sabe explicar de novo, aquela lágrima derramada de novo, aquela tristeza no peito de novo. E a vida vira uma rotina cansativa e pesada, e a gente diz, tem que dar uma renovada. Mas essa é a dinâmica exatamente da nossa vida, e eu quero que você tenha essa consciência. A vida ela é feita de constantes renovações. Isso vale para a pintura, isso vale para a tua carteira de motorista. Aliás, fica a dica, se alguém aí está com a carteira vencida, está na hora de renovar, você está perto.
Não estou fazendo propaganda aí para nenhum despachante aí, mas está chegando a hora. Vale para a pintura, vale para uma reforma, vale para o guarda-roupa, vale para o teu casamento, vale para os teus relacionamentos, vale para as tuas emoções, vale para a tua vida de fé. Eu acho muito interessante, quem sabe é uma das frases das que eu conheço mais divertidas de Lutero, uma que ele vai falar sobre a luta dele e como ele vai percebendo assim que essas coisas que se tornam novas na vida dele, uma hora parece que vão por água abaixo. E ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Ele vai dizer: eu pensei que com o meu batismo, que naquele momento que a minha fé foi despertada, que o amor de Deus encheu meu coração, que agora minha vida foi renovada, me tornei uma nova criatura em Jesus, eu pensei, pronto, morreu aquele velho homem pecador, morreu aquele velho homem inclinado para o mal, morreu aquele velho homem que me desgastava e que me destruía, morreu. Aí ele diz: opa, não é que o infeliz sabe nadar? Volta e meia ele aparece de novo. Volta e meia ele estraga o que é novo. Volta e meia ele estraga o que é bonito. Volta e meia ele vem para estragar minha fé, para estragar meus relacionamentos, para destruir minha vida espiritual. Eu tenho que matá-lo todos os dias. Essa renovação, ela é um exercício constante na minha vida. Ela não é um momento que eu tive e acabou. Mas é um exercício constante de ser renovado nessa fé. E aí, a gente começa agora a refletir sobre isso e pensar: quantas vezes na sua vida você tenta se sustentar por aquilo que foi novo um dia e não percebeu que é uma batalha diária? Quantos dias você tenta sustentar um relacionamento dizendo: poxa, mas a gente se dava tão bem quando se conheceu, e chega a se frustrar de ver como está agora? A gente olha e diz: ah, mas também era tão legal aquele tempo na igreja. O pastor Daniel está aqui também, o Leonardo está aí, mas no nosso aconselhamento pastoral normalmente acontece assim: as pessoas que estão animadas com a igreja, que estão vivendo o novo, que estão vivendo a fé, elas não têm muita reclamação. Elas não têm muito de dizer: poxa, mas era diferente antes. Isso normalmente acontece com quem ficou para trás, com quem não se renovou, com quem a sua fé não renovou. A gente vê às vezes senhores de 70 anos animados com a vida de fé, animados com a vida de oração, animados com a Bíblia, vindo a um culto e dizendo: poxa, senti a presença de Deus lá. E a gente vê gente de 25 anos que diz assim: poxa, era tão bom antigamente. O que aconteceu? A pessoa não percebeu que a vida é uma constante renovação. Relacionamentos que se sustentaram num dia que foi bom, num dia que a paixão bateu, num dia que foi legal, vão precisar renovar isso aí. Vão precisar renovar esse amor, vão precisar constantemente estar renovando esses sentimentos de um pelo outro, para que esse relacionamento ainda tenha um significado, que ele vale a pena, que de fato ele te motive e ele te faça viver esse novo que a gente é convidado a viver. E aqui eu quero dizer para você, essa frase foi de um livro que eu li, Maravilhoso e Bom Deus, que o autor dizia o seguinte, ele dizia: nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela é renovada, e nós temos o privilégio de viver uma vida que sempre vai ser uma novidade de vida, quando nós entendemos o impacto da Páscoa e do Pentecostes na nossa vida. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: quando você entende o impacto de Jesus estar vivo e do Espírito Santo agir em você, aí você vai estar de fato vivendo essa novidade de vida constante, de perceber: Jesus está vivo. Então a minha esperança é renovada, a verdade da fé é renovada, o sopro de Deus é renovado, eu tenho perdão dos pecados, eu sou salvo, eu tenho uma fé que me leva para a eternidade, eu não preciso de mais nada. Mas além disso, ainda tem o Espírito Santo que está presente, e que Ele age na minha vida, e que Ele renova o meu relacionamento com Deus, e que Ele renova o meu relacionamento com as pessoas, e que Ele me renova nessa perspectiva de viver com Deus, de viver a eternidade. Queridos, esse impacto precisa impactar a nossa vida, precisa impactar os nossos relacionamentos, precisa impactar o nosso casamento, precisa impactar
os nossos sentimentos, precisa impactar a nossa vida de fé, quer dizer, Jesus está vivo e o Espírito Santo age em mim. Não é uma frase retórica, não é uma frase para você decorar, assim como decorou o Pai Nosso, assim como decorou o Credo Apostólico. É uma verdade para você experimentar nas diferentes esferas da tua vida. Jesus está vivo e o Espírito Santo, o sopro de Deus age na minha vida. E é por isso que eu posso olhar para a vida com essa novidade, com esse desejo do novo, com esse desejo de dizer, Senhor, renova em mim o que desgastou, renova em mim a minha fé, renova os meus relacionamentos, renova o meu amor, me renova, Senhor. Pastor Daniel leu a passagem de Isaías que vai dizendo desse desgaste da vida, que o próprio Deus vai fazendo algumas perguntas e mostrando como a gente se cansa, se desgasta, se esgota, mas ele diz, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aprendem a enxergar Deus na sua vida, renovam as suas forças. Aquela fraqueza que vai habitando, quando vem a presença de Deus, nós somos renovados para uma vida nova. E eu quero olhar alguns textos bíblicos com você, já me encaminhando também para o final da mensagem, mas para fazer a gente refletir nessa linha do que a Bíblia nos diz sobre renovar de algumas áreas da nossa vida. A primeira é Salmo 51, versículo 10. Salmo 51 fala de um homem que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma história com Deus, que era o rei Davi, e que chegou a um ponto da sua vida que ele foi esquecendo de Deus nas suas atitudes, que ele foi esquecendo de Deus, até que chegou ao ponto que ele se envolveu com Batseba, que ele adulterou, que ele matou o marido dela, que ele fez uma bagunça na vida dele. E aquele brilho do primeiro amor, aquele brilho da novidade da vida com Deus agora estava totalmente detonado na vida dele. Não tinha mais, ele não tinha mais ânimo, não tinha mais nada. Ele tentava se esconder. Até que aqui no Salmo 51 é quando ele para desse desgaste, desse fugir da realidade, desse tentar achar um culpado. Ele bota a mão no peito e diz, a culpa é minha. E ele faz a oração do Salmo 51, e no versículo 10 ele faz um pedido para Deus. Ele diz, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz, o meu espírito se abalou, meu espírito desgastou. Renova em mim um espírito inabalável, Senhor. Faz de novo essa obra de me fortalecer nessa fé de novo, de me tornar inabalável de novo, de que eu não me abale com qualquer notícia, que eu não desanime, que eu não desista em qualquer situação, que eu não dependa de outros estímulos a não ser o teu para de novo ser renovado. Ele diz, me renova. Uma outra passagem é quando Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos falar de como deve ser essa renovação na nossa vida. Ele vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele diz? Viva numa constante transformação que acontece quando a sua mente é renovada. O exercício da fé, ele não é um exercício somente de sentimentos. Ele é uma transformação da visão de vida. Ele é uma transformação da nossa visão de mundo. É olhar o mundo, é olhar a vida a partir desse olhar, desse agir, dessa mente que Deus nos coloca para enxergar a realidade. E essa mente impactada, vivenciando o poder da ressurreição e o poder do Espírito Santo, o poder da Páscoa, o poder do Pentecostes, é uma mente que vai sendo constantemente transformada. E o apóstolo Paulo diz isso, não se conformem, ou seja, não se adaptem ao formato desse mundo. Eu gosto sempre de lembrar isso, o mundo no Novo Testamento, uma forma rápida de definir é um sistema de vida e de valores que não leva a Deus em conta. Aonde, quando a Bíblia fala em mundo, nessa perspectiva do mundo que a gente não deve se adaptar, é dizer tudo aquilo que vive, que constrói a vida sem levar Deus em conta. Consegue passar e montar sua agenda, seus sonhos, seu planejamento, sem levar Deus em conta. Ele diz, não se conformem a esse tipo de vida, mas se transformem, renovem-se pela transformação da sua mente. Renovem para pensar nas coisas de Deus, para pensar de novo, levando Deus em conta na tua história, para experimentar a vontade de Deus nas tuas decisões, na tua vida, nas tuas atitudes.
2 Coríntios 4,16, o texto que eu li, ele vai falar que essa renovação, às vezes, é um trabalho interno de Deus em nós. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que Deus precisa transformar é o que tem dentro do teu coração. Muitas vezes, o que acontece fora nem sempre reflete o que está lá dentro. Um relacionamento até chegar o dia da separação foi feito de várias coisas que começaram a mexer lá dentro. Não foi do dia para a noite que alguém olhou um para o outro e disse, acabou. Uma tristeza profunda na vida de alguém, com as suas emoções, com as suas dores, não foi algo que um dia ela acordou e tudo estava mal. Mas foram processos internos, culpas não trabalhadas, dores não curadas. Um dia essa pessoa chegou a um desgaste, mas internamente faltou renovar. Uma pessoa não abandona a fé que um dia está muito bem com Deus aqui na igreja, e chega na segunda-feira ou no domingo à tarde e diz, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais pisar na igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais... Isso não acontece assim na nossa vida. Mas é esse desgaste interno que muitas vezes a gente não percebe que precisa de renovação. E para finalizar, quando nós pensamos no sopro da vida que nos renova, eu quero deixar uma imagem para vocês, para a gente ver esse poder da ressurreição e do Pentecostes no sopro da vida, que é um texto que nós já pregamos ele há um tempo atrás, mas é um texto lá de João capítulo 21. João capítulo 21, do 19 ao 23. Fala que Jesus já ressuscitou, mas os discípulos ainda não acreditavam muito bem. Isso aconteceu no domingo da ressurreição. Então, Jesus vai encontrar, na sequência do domingo, aliás, não foi no domingo, mas na sequência do domingo, Jesus havia ressuscitado. Ele começou a ter alguns encontros com os discípulos, até que diz que num episódio aqui estavam os discípulos de portas trancadas por medo dos judeus. E essas palavras, elas têm uma força que a gente às vezes não percebe. Os discípulos haviam sido contagiados e aquele novo amor de Deus que encheu seu coração fez com que eles andassem pelas cidades, pelos povoados, pelas vilas, anunciando o amor de Jesus, anunciando o Evangelho, praticando a obra de Jesus, vendo Jesus fazer muitos milagres. Era novo, estava novo. Aquela dimensão da fé estava nova na vida deles. Mas aí, um negou Jesus, outro fugiu, outro se escondeu. A esperança morreu, Jesus havia sido crucificado e morto. Judas, que era um daquela turma ali, tinha traído Jesus, tinha tirado a própria vida. E sentado naquela roda estavam os discípulos. João, Pedro, Tiago, Tomé, André, Simão. Aqueles homens que viram as maravilhas que Jesus fizera. Aqueles homens que viram a sua vida experimentar algo que eles nem sabiam que era capaz de ter nos seus dias, de ver nos seus relacionamentos, de ver nos seus sentimentos. Aqueles homens agora estavam todos trancados numa sala, com as suas culpas, com as suas feridas. Aquilo que um dia foi novo, sumiu. Não existia mais na vida deles. Aí a Bíblia diz que Jesus entra naquele lugar e que sopra sobre eles. E esse sopro é o sopro da vida que volta. Uma outra passagem que fala sobre Deus entrar na nossa vida, na nossa humanidade, soprar, é lá no início de tudo, quando está contando a história de Adão e Eva, que diz que tinha ali um pedaço de barro com uma forma, mas ainda sem vida, e que então vem o sopro de Deus sobre eles, o rua de Deus, que foi falado também durante esse mês. Esse espírito que Deus sopra e faz com que aquela matéria se torne vida. Agora Jesus sopra e faz com que aqueles discípulos que estavam morrendo por dentro tenham vida de novo. Eu quero dizer para você que o agir de Jesus na minha e na tua vida, o sopro da vida, quando ele encontra lugar no teu coração, ele vem para renovar.
Ele vem para te trazer de volta a força, trazer de volta a esperança, trazer de volta essa possibilidade de amar, de ser amado, trazer essa vida que Deus te oferece. Muitas vezes, quem sabe você está aqui, está só vendo a destruição, está vendo as coisas desabando no teu relacionamento, está vendo a tua vida de fé desabando, desanimando, está sendo levado ao chão, a esperança vai morrendo, você vai definhando, você tenta lutar com as tuas forças, e a experiência é que amanhã você já está mais desanimado ainda, amanhã você já está mais desgastado ainda. Hoje eu quero te convidar para lembrar que a ressurreição e o Espírito Santo são realidades para você. Jesus está vivo e o poder do Espírito Santo pode transformar a tua vida. Agora nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero que você reflita sobre essas palavras e que diante de Deus você apresente a tua vida. Quando nós formos orar, eu logo vou convidar para isso. E você vai fazer essa pergunta: tem algo em mim que precisa ser renovado? Existe algo em mim que um dia brilhou e que agora desgastou? Tem algo em mim que eu preciso ver uma transformação? Tem algo em mim que precisa brilhar de novo? Tem algo em mim que essa realidade de Jesus estar vivo e do Espírito Santo estar presente precisam impactar na minha história? Nós vamos cantar uma música, um hino, que ele não tem no inário, mas ele vai ser projetado também. Que é um hino que vai fazer essa oração, ele vai dizer: renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. O que há dentro de mim precisa mais de ti. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse vai ser o nosso pedido para o Senhor. Renova-nos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Convido para cantarmos mais uma vez. E quem puder se coloque de pé, depois nós vamos orar. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
quero ser como tu, ó Senhor, quero ser como tu, quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu, Senhor, quero ser como tu, ó Senhor, quero ser como tu, quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos ser renovados por Ti. O que há dentro de nós precisa ser mudado, Senhor. Nossa vida é dinâmica, então essa mensagem ela não tem um ponto a ser trabalhado hoje, que vai ser o mesmo de amanhã, mas é uma renovação diária, porque constantemente aquela velha vida de culpa, de pecado, de erros, ela sabe nadar, como diz Lutero, e ela tenta voltar, e ela nos desgasta, e ela tira o brilho do Senhor na nossa vida, ela tira o brilho do Senhor nos nossos relacionamentos, e a gente percebe que muitas vezes o prazo de validade passou. Isso acontece na vida contigo, isso acontece na nossa alegria, isso acontece nos nossos relacionamentos. E é por isso que hoje nós dizemos: sopro da vida, sopra sobre nós e nos renova. Sopra sobre o coração, a mente de cada pessoa aqui, Senhor, e traz esse renovo que vem de Ti, para que possa de novo ver a força, ver o amor, ver a Tua presença, ser real e verdadeira. E que nós, assim como Davi, possamos dizer: renova o espírito inabalável, Senhor. Me faz sempre voltar para essa fonte, para sempre ser renovado. E é por isso, Senhor, que nós Te agradecemos pelo poder da ressurreição, por poder dizer: Jesus está vivo. E é por isso que hoje nós temos uma esperança a olhar para frente. Que mesmo aquilo que está sendo destruído em nós, agora encontra a esperança de que o Senhor venceu e destruiu tudo que nos destruía, para dizer: eu faço nova todas as coisas. E assim faz nova, Senhor, todas as coisas na nossa vida. Nos renova no Teu sopro e sopra sobre nós, sopra sobre as nossas famílias, sopra sobre a nossa cidade, Senhor. Sopra com Teu sopro da vida. Isso pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar?